Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos dar continuidade ao nosso preparatório ETE, preparatório para as escolas técnicas estaduais, tá bom? Nós iremos continuar com o tema geometria, agora com foco na ampliação e redução das figuras poligonais, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Iniciando nossa aula, pessoal, ampliação e redução das figuras poligonais. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações, tá bem? Então vamos lá. Primeiro vamos para uma teoria, tá? Vamos trabalhar a ampliação primeiro, depois a redução, tá? Eu dei aqui para vocês esta primeira figura aqui que eu chamei de figura 1, essa aqui de figura 2, tá? São dois retângulos, você sabe que retângulo possui ângulos iguais, né? E retos, ou seja, de 90 graus. Então vamos primeiro ver a razão entre os lados dessa ampliação, tá? A primeira figura é essa, e ela foi ampliada para essa daqui, de comprimento de comprimento 100 centímetros e altura 60 centímetros, tá bom? Então vamos achar a razão dela. É o seguinte, pessoal, a razão quanto ao lado será da seguinte forma. Você sabe que razão é uma fração, tá? Então, eu irei começar aqui pela altura. 60, olha que eu estou começando pela ampliação, que é o nosso tema, ou seja, do maior para o menor. Então, pegando 60 e dividido por 30, 60 dividido por 30 dá 2. Se eu pego esse 2 e multiplico por 100, eu vou ter 200% de ampliação com relação aos lados, tá bom? Então, a razão com relação aos seus lados é 2, que é 200% de ampliação, tá bem? Vamos ver agora com 100. 100 dividido por 50, pessoal, vai dar 2, que é 200% de ampliação, ou seja, só é multiplicar por 100, não é isso? Então, quanto ao seu lado, essa ampliação tem como razão o número 2, tá bom? Vamos agora ver com relação... voltando ainda, tem uma observação aqui. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são isônimos, tá bom, pessoal? O que é que eu quero dizer com isso? Que independente se eu estou ampliando ou reduzindo a figura, os seus ângulos serão mantidos, serão os mesmos valores, tá bom? Então vamos agora ver perímetro, o perímetro dele. Você sabe que perímetro é a soma das medidas dos seus lados, tá bom? Ainda em ampliação. Então, vamos pegar esse aqui, ó. 100 daqui com 100 daqui dá 200, com 60 dá 260, com essa medida aqui dá 360 o perímetro da figura ampliada, tá bom? Vamos para essa figura aqui que é a figura original. 50 daqui com 50 daqui dá 100, 100 com 30 dá 130, com mais 30 daqui 160. Então, eu vou pegar o 320, o perímetro do ampliado, dividir pelo perímetro da figura original. Então vai ficar 320 dividido por 160, que dá 2, que é uma ampliação de 200%. Então vai uma observação para vocês. Tanto o perímetro, tanto a razão do perímetro quanto a razão dos seus lados será sempre iguais, tá bom? Agora vamos com relação às suas áreas. Área. Você sabe que a área, no caso do retângulo, é base vezes a altura. Então é o seguinte, 100 vezes 60 dá 6.000 e 50 vezes 30 dá 1.500. Se eu dividir 6.000 por 1.500 dá 4. Se eu pegar esse 4 e multiplicar por 100, vai dar 400, ou seja, uma ampliação aí com relação à sua área de 400%. Agora preste atenção. Observe, se eu não quisesse fazer esse cálculo, era só pegar a razão do lado ou do perímetro e elevar ao quadrado, tá, pessoal? Perceba, 2 ao quadrado dá 4. Então significa dizer que a razão da área é a razão do perímetro ou do seu lado agora ao quadrado, tá bom? Vamos trabalhar agora a redução. A redução, essa aqui é a figura original, que é a figura 1, e ela foi reduzida para 50 de comprimento e 30 de altura, tá bom? Então, será agora dessa redução para essa figura original, tá bom? Vamos ver a razão com relação ao seu lado. O seu lado, começando por ele. Eu vou pegar aqui, ó, altura 30, que é dividido por 60, tá? Altura para altura.
Então, 30 dividido por 60 dá 0,5, meio, né, pessoal? Se eu pego esse 0,5 e multiplico por 100, eu terei 50% de redução. 50%, pessoal, significa dizer a metade da medida da figura original. Por exemplo, qual é a metade de 60? 30. Qual é a metade de 100? 50, entendeu? Então, essa figura original de comprimento 100 e altura 60 foi reduzida em 50%, tá bom? Vamos ver agora com relação a 50 sobre 100. 50 dividido por 100 dá 0,5. Então, o lado aí, a razão de redução é de 50%, que é 0,5. Provavelmente, o perímetro é o mesmo, mas vamos ver isso agora na próxima aula. Aqui, ó. O perímetro. O perímetro tem que somar tudo isso aqui que a gente já tinha visto anteriormente, que o perímetro da figura 2, que é 50 mais 50, 100, com 30 dá 130, com mais 30 dá 160. Então, essa figura reduzida tem 160 de perímetro, tá bom? Já a figura aqui original, 100 mais 100 dá 200, com 60, 260, com mais 60, 320, tá ok? Agora, se você pegar esse 160 dividido por 320, eu vou ter 0,5, novamente 50% de redução. Então, é a mesma teoria lá da ampliação. A razão de lado é a mesma razão de perímetro. E a razão da área é a razão do lado ao quadrado. Então, significa dizer que a da área vai ser 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25, não é isso? Olha aqui, ó. Lembre que a área dele é base vezes altura, ou seja, 50 vezes 30 dá 1.500, 100 vezes 60 dá 6.000, tá? 1.500 dividido por 6.000 dá 0,25, que é a mesma coisa de pegar a razão do perímetro ou do lado e elevar ao quadrado, né? 0,5 ao quadrado, ou seja, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Pegando esse 0,25, multiplicando por 100, pessoal, vai dar 25%. Beleza? Então, estudamos aí a questão de razão, tanto na redução quanto na ampliação, com relação aos lados, perímetros e área, tá bom? Agora vamos fazer atividade, exercício. Tá? Aqui o primeiro exercício é o seguinte, ele diz assim, infelizmente está marcado ali, né? Mas vamos lá. Na malha quadricular desenhada abaixo, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esporte com o dobro das dimensões, isso é importante, desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ele utilizará, tá? Já está marcado ali, já sabemos que é a letra C, né? Mas vamos ver se é verdade. É o seguinte, pessoal, ele quer aqui, ele falou o dobro das dimensões, tá? Então, a altura aqui, ó, ele vai ter 4 quadrados. E qual é o dobro de 4? 8. Então, a altura aqui dessa ampliação é 8, tá bom? Já com relação à base aqui, o comprimento do jardim, será 9. Então, na ampliação dobrando, passa a ser 18 quadradinhos, né? Tá aqui, ó. Nós estamos falando de uma figura dessa aqui, ó, vermelha, tá bom? Então, agora, para a gente achar a quantidade de quadrinho que essa quadra vai precisar, é simples, só é pegar a base vezes a altura, né? Só é pegar a largura, não é? No caso, a horizontal vezes a vertical, que será 8 vezes 18, né? 8 vezes 18 vai dar 144 quadrados para essa quadra aí, né? Lembre que a figura original é esse jardim aqui, e aqui esse vermelhinho é a quadra, que é maior do que ele. Então, houve aqui um processo de ampliação, tá bom? Estamos falando aí da letra C. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é o seguinte. A figura abaixo mostra um polígono desenhado em uma malha quadriculada em que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e o lado de cada um deles corresponde à unidade de medida de comprimento. Aí ele diz, duplicando-se as medidas dos lados desse polígono, o perímetro do novo polígono ficará... Pessoal, estou falando novamente de ampliação, tá? Então é o seguinte, qual dessas alternativas aqui? Vamos supor, a altura dele aqui é 4, nesse desenho original. Então ele está pedindo para duplicar. Duplicando 4 passa a ser 8, não é isso? Então como é que eu faço para achar aí essa razão? Lembre que a razão é o mesmo processo do lado.
Como a ampliação, a medida da altura ali foi 8 e do original é 4, então você vai pegar 8 dividido por 4, que vai dar 2. Então significa dizer que nós estamos falando aí da alternativa C, não é? No caso, o perímetro ele vai ser multiplicado por 2, tá? Porque é a mesma razão do seu lado, tá bem? Bem simples, bem fácil, não precisava calcular medida nenhuma, porque a razão do lado é a mesma do perímetro. Tudo beleza? Vamos para a terceira questão. A terceira questão é o seguinte: os lados da figura 1, que é essa daqui, foram duplicadas, obtendo-se a figura 2, ou seja, uma ampliação, né? Como mostra a representação abaixo. Nessa situação, a medida da área da figura 1 é igual. Pessoal, área, se eu achar a razão do lado, eu pego essa resposta e elevo ao quadrado e acho aí a área. Lembra disso? Então é o seguinte, vamos achar aqui o lado. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Para achar a razão do lado, eu vou pegar o 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 100 dá 200%. Lembre que a área é a razão do lado ao quadrado. Então vai ser 2 ao quadrado. Então a razão da área é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então é o quádruplo da medida do lado. Nós estamos falando aí da alternativa D, né? É o quádruplo da medida da área da figura 1, da figura original, tá bom? Vamos para a quarta questão. A quarta questão é essa daqui. Tomem cuidado, já vi gente perder essa questão por besteira, tá? E é simples, muito fácil. Que diz o seguinte: veja a figura representada na malha quadriculada abaixo. Qual das figuras representa uma ampliação ou uma redução dessa figura, tá bom? Então, vamos lá. Analisando aqui, eu escolhi três medidas, mas vai ser importante analisar os outros lados também, tá bom? Então é o seguinte, essa letra A, se você observar aqui, eu tenho 1 quadrado, 2, 3. E aqui eu tenho 4, tá? Então aqui ele reduziu 1, tudo bem? Agora, se eu olhar aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele manteve a mesma medida daqui da figura original. Significa dizer que não houve ampliação, nem houve redução na figura. Então a letra A, ela é falsa, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aumentou uma unidade. Vamos para aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentou também uma unidade. Mas perceba aqui, ó, pessoal, 1, 2. E aqui 1, 2. Não houve ampliação, nem houve redução. Por isso a letra B é falsa, tá bom? Vamos para a letra C. Aqui, ó, 1, 2, houve uma redução, porque aqui é 4. Lembra que 2 é metade de 4, uma redução de 50%, tá? Então, tudo tem que ser dividido, tem que ficar em 50%. Se você observar aqui, ó, tem um 6, aqui eu tenho 1, 2, 3, até agora tá ok. Aqui eu tenho 4, então aqui tem que ser 2, bateu, ok. Agora aqui, ó, pessoal, eu tenho 1, 2, metade também bateu, percebeu? Agora eu só quero chamar a atenção essa medida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então lá tem que ter 4. E aqui tem 1, 2, 3. No final da análise, ele tenta dar uma rasteira pra gente, mas aí a letra C ela é falsa, tá bom? Vamos para a D. A D, ó, 2, metade, 1, metade. Aqui, ó, tem 2, aqui tem 1, metade. Aqui tem 8, né? Então tem que ser 4. 1, 2, 3, 4, beleza. Aqui tem 3, beleza. Aqui tem 2, aqui tem 1, tem 1, tem 1. Para cá eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metade de 8 é 4. Então, nós estamos falando aí da alternativa D, tá bom? Cuidado, ela é muito simples, mas se vocês escorregar num quadrado, você perde a questão, tá bom? Vamos para a nossa penúltima questão. Que é essa daqui, que é muito fácil, é a teoria. Diz o seguinte: ampliando-se o losango ABCD, obtém-se um novo losango A', B', C' e D', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABCD. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são... Pessoal, lembra daquela observação que eu disse que o único elemento numa ampliação e redução que não muda vai ser sempre o mesmo, é quem mesmo?
O ângulo, professor Seninha. É isso mesmo. Então, nós estamos falando aí da letra D, tá bom? Então, ao seu lado, ele pode ser modificado, o perímetro pode ser modificado, a área, mas o ângulo ele permanece o mesmo, tá bom? Vamos para a última questão. Pessoal, antes de começar essa última questão, vá lá, acione o sininho para você receber as atualizações, se inscreva no canal Senamática para poder valorizar mais, para que eu tenha assim, mais ânimo para fazer meu material para vocês, né, interessante e de qualidade, tá bom? Agora vamos deixar de conversa e vamos fazer aí a sexta e a última questão desse assunto que é bem suave, que diz o seguinte: observe o desenho abaixo, em que o triângulo EF é semelhante ao triângulo HIJ. A razão de semelhança entre os triângulos HIJ e EFG é... Pessoal, ele começou aqui por HIJ, ou seja, da ampliação, daqui para cá, do maior para o menor. Então, a razão é 7,5 dividido por 5, né? 7,5 dividido por 5, nós temos aí 1,5 centímetros, que é a letra A, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Vimos um assunto muito massa, muito suave, bem interessante, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.